Jones, recentemente, o Itamaraty, do governo Lula, publicou uma nota, na minha opinião, vergonhosa, em tom profundamente crítico às eleições venezuelanas. Aí são duas questões. Como você viu essa nota, primeiro? E mais do que isso, o que você entende que o movimento socialista brasileiro deve pegar de aprendizado com o chavismo e com a Revolução Bolivariana? Certo, vamos lá. São duas questões bem amplas. Para não gastar tanto tempo nessa primeira resposta, eu vou tentar ser um pouco mais sintético. Começar com a segunda questão. Veja, o chavismo, ele é, no século XXI, o movimento político mais radical da América do Sul. Isso por vários sentidos, eu vou enumerar 4. Primeiro, com a liderança de Hugo Chávez, foi recuperado para o vocabulário político com o uso de massas, termos como socialismo, revolução, imperialismo e anti-imperialismo. Vamos lembrar que aqui era os anos 90, né, gente? Chávez foi eleito pela primeira vez em 99. Os anos 90 era a era do fim da história, pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim da União Soviética, Cuba em dificuldades gigantescas, a China fazendo seu processo de reformas e abertura que parecia não ter mais nenhuma ligação com o socialismo, Vietnã também, a Coreia do Norte, a Coreia Popular com extrema dificuldade, o movimento terceiro-mundista acabado. Então a gente estava num contexto em que a política estava resumida ao que o Domênico Losudo chama de um monopartidarismo competitivo. 2 partidos de bases sociais diferentes, mas representando a mesma classe, em que, do ponto de vista de panorama, estava colocada basicamente a gestão do neoliberalismo. O Chávez, ele vem com um processo de resgatar uma política nacionalista, popular, anti-imperialista e com orientação socialista na América Latina. E quando eu falo na América Latina, da América do Sul, é porque é importante pensar que a tal chamada onda progressista, onda rosa, Venezuela foi o primeiro e foi fundamental na sobrevivência do governo dos Kirchner na Argentina, quando teve a quebra financeira que a Venezuela fez um empréstimo significativo de dinheiro. A Venezuela foi fundamental no processo da Revolução Nacional Cultural na Bolívia, né, liderado pelo Evo Morales e pelo Garcia Linera. A Venezuela teve um papel importantíssimo também na Revolução Cidadã do Equador. A Venezuela teve um papel importante na eleição do Ollanta Humala no Peru, só que aí tem uma curiosidade, Bernardo e Lucas, não sei se a maioria das pessoas infelizmente não lembram disso, mas quando o Ollanta Humala começou a campanha, ele começou uma campanha chavista, e no meio do processo eleitoral, lideranças do PT foram para o Peru orientar o Ollanta Humala, e ele se afastou do chavismo e adotou um tom mais moderado. Na América Latina, durante os anos Chaves, do período Chaves, tinha uma disputa ali entre linhas políticas de integração latino-americana. A linha política chavista, radical, anti-imperialista, e a linha política lulista, viu? Chaves e Lula eram amigos, tinham uma boa relação, mas tinha uma clara disputa política ali. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não é detalhe, é que é a primeira vez na história da América do Sul que um projeto popular anti-imperialista consegue se manter 10 anos no governo sem um golpe de Estado militar. Sem um golpe militar. Veja, no Brasil, com a campanha da legalidade, que dá nome à live, a gente conseguiu derrotar um golpe militar. O que a gente está falando da Venezuela é a experiência mais exitosa de transformação nacionalista, anti-imperialista e patriótica das Forças Armadas. Nada semelhante, nem antes nem depois, aconteceu na história da América do Sul, inclusive da América Latina como um todo, né? Com exceção, evidentemente, da Revolução Cubana. Então, tem aqui uma inovação do ponto de vista de pensar a questão militar num processo político para a América Latina, que é fundamental. Fundamental. Terceiro ponto, o Chávez reintroduz no debate latino-americano a ideia de disputar a propriedade, né? Vamos lembrar que nos anos 90, grosso modo, o debate era dominado por termos católicos como exclusão social. Tem que combater a exclusão social, tem muita pobreza, muita miséria, mais política social, não sei o quê, por aí vai. Mas o Chávez, ele vem para nacionalizar o petróleo, que era a maior riqueza da Venezuela, né? A economia da Venezuela, sob muitos aspectos até hoje, inclusive, é uma economia rentista do petróleo. Toda a economia gira em torno da renda petroleira, e basicamente se nacionalizou o setor de maior renda de toda a economia nacional. Então, voltar a debater nacionalização.
Não é coincidência que, inclusive, depois da experiência da Venezuela, a Bolívia nacionalizou seu gás, o Equador nacionalizou o seu petróleo, a Argentina também caminhou com nacionalizações importantes, como a YPF, que é o equivalente à Petrobras deles, e algumas ferrovias, e por aí vai. E, por último, o Chávez, ele é um grande teórico de um novo conceito de democracia, que é o conceito de democracia protagônica, que, em termos de princípios gerais, ele pode não ter muita coisa nova, porque é um conceito de democracia que fala da necessidade de igualdade material como fundamento da democracia direta, da participação popular, de conselhos, de formas de controle social direta. É a ideia de que a soberania não pode estar só na representação, que a soberania tem que estar no exercício direto do poder pelo povo soberano, né? O Chávez, ao contrário do que algumas pessoas da esquerda pensam no Brasil, era um intelectual da melhor qualidade. Ele lia e conhecia profundamente a obra de Lenin, de Gramsci, de Rousseau, de Carl Schmitt, de Mesaros, dos grandes pensadores da América Latina, Mariátegui, Scalabrini Ortiz, Darcy Ribeiro, e o que você imaginar. O Chávez, inclusive, era um leitor compulsivo de Teotônio dos Santos. Atenção. Chávez lia muito o Teotônio dos Santos, sabe? Então, o Chávez, ele traz de volta uma disputa em torno do conceito de democracia. Por uma série de questões que não dá para a gente detalhar aqui, esse processo bolivariano ele começa a se perder a partir de 2014, inclusive os ganhos econômicos. Porque, assim, hoje a gente fala da Venezuela, dos problemas econômicos do país, mas a Venezuela, de 99 até 2014, o PIB cresceu 3 vezes, 300%. Foi o país que, segundo dados da CEPAL, mais reduziu desigualdade em toda a América Latina. A FAO considerava a Venezuela um exemplo na garantia da segurança alimentar. Foi o período da história da Venezuela que mais se ampliou acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, a emprego formal, à aposentadoria, fez reforma agrária e tudo que você imaginar. 2014 em diante, por uma série de questões, esse processo acaba se degenerando. Hoje, eu não tenho simpatias nenhuma pelo Maduro. Eu acho que, inclusive, o Maduro está enterrando o legado do Chávez. Está enterrando o legado do Chávez. Agora, porém, contudo, todavia, veja, a nota da embaixada, tudo isso para chegar na questão. A nota da embaixada brasileira, ela parte de uma desinformação. Qual é a desinformação? Gente, as duas Corinas não são candidatas porque elas não têm partido registrado. Assim, presta atenção, não é exagero, não é golpe de retórica, não. Elas não têm partido registrado. Seria a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, eu sou parte de uma organização que não tem uma legenda eleitoral. Aí eu chego e digo assim, quero ser candidato, estou sendo proibido, sou perseguido. Para você ser candidato, você tem que registrar um partido eleitoralmente, tem as regras, tem os prazos. A filiação para essa eleição foi até dia 6 de abril. A apresentação da candidatura, se não me engano, é até agosto, o final de julho, alguma coisa assim. Veja, tem regras em todo o processo eleitoral. Então, a Corina, a Maria Corina Machado e a outra que é a Ioris Corina, alguma coisa assim, elas foram proibidas de ser candidata, foi porque elas não têm partido. Parece esdrúxulo, mas é isso, gente, sem exagero. Elas não têm partido legalizado. Então, disseram que estão proibidas de se candidatar, apresentando uma proposta de candidatura por fora da legislação eleitoral. Então, o protocolo de Barbados, que foi assinado ano passado com a Venezuela e o governo Maduro e a oposição, garantindo eleições limpas, ele não foi violado. Nesse sentido, a nota da Embaixada Brasileira, do Itamaraty, melhor dizendo, ela é vergonhosa porque ela está baseada na desinformação. Fulana está sendo perseguida porque não pode ser candidata. Não, isso é falso. Ela não tem um partido legalizado. Jones, mas então Maduro impediu ela de legalizar o partido. Não, ela nem tentou. Nem tentou. É isso. Pode parecer bizarro para vocês, mas é isso. Ela não tem um partido legalizado, a Maria Corina Machado, não tentou legalizar o partido e depois criou um facto político que é, eu não posso ser candidata. E aí, veja, gente, tem 13 candidatos registrados na eleição da Venezuela, se não me falha a memória. 11 são de oposição. Veja, é falso que a Maria Corina Machado é a maior líder da oposição da Venezuela. Isso simplesmente não se fundamenta, tá ligado? O governador de Zulia, ou Suília, alguma coisa assim a pronúncia, que é um estado da Venezuela, ele é governador, candidato presidencial de oposição e conseguiu aglutinar uma porrada de organizações, inclusive farto apoio empresarial,
em torno da candidatura dele. Então, assim, é simplesmente um factoide político que foi plantado pela mídia burguesa e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Brasil embarcou. É por isso que a nota da Venezuela tem razão quando fala que a nota do Itamaraty brasileiro parece que foi ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mal comparando, estamos fazendo com essa Maria Corina Machado o que foi feito com aquele fascistinha russo que morreu na cadeia, o Navalny. A galera estava dizendo assim, não, o Navalny é o grande líder da oposição na Rússia. Quase ninguém conhecia o cara na Rússia. A mesma coisa a Corina Machado, a grande líder da oposição da Venezuela. Vai na Venezuela e pergunta... Tipo assim, ela nunca foi a grande líder da oposição na Venezuela. Nunca foi. Do mesmo jeito que, inclusive, na época que colocavam o Juan Guaidó como grande líder da oposição na Venezuela, o Henrique Capriles internamente tinha muito mais peso, respaldo e capacidade de intervir na política venezuelana do que o Juan Guaidó, percebe? Então é basicamente o mesmo expediente, fabricar uma suposta líder de oposição que tem pouca repercussão no país e, a partir disso, desestabilizar todo o processo político e eleitoral, o que não exime de erros de análise dura sobre o governo Maduro, porque, para mim, é isso. O governo Maduro está enterrando o legado do período chavista.